Será que nós pensamos nas coisas que devemos viver, em como devemos pensar, em como devemos proceder, no que devemos falar? Em tudo isso, é bom pensarmos no que devemos falar, em como devemos falar as coisas. Nós devemos sempre falar a verdade. Sempre. A verdade deve ser o que conduz as nossas palavras. As palavras que fluírem dos nossos lábios devem ser a expressão do que está cheio no nosso coração. E o nosso coração, ou no nosso coração, habita a verdade. Deus é a verdade. O Espírito Santo que habita em nós é a verdade. Então nós precisamos ter consciência do que votamos, prometemos. Nós temos o hábito, muitas vezes, de prometer coisas para os nossos filhos que nós não vamos cumprir e nem temos o desejo, a vontade de cumprir. Nós só prometemos. O couro, por exemplo, é uma delas. A gente não está com vontade de bater nos nossos filhos, de discipliná-los com a vara. Mas a gente promete tornando essa promessa uma ameaça, e uma ameaça que nós não estamos dispostos a cumprir. Então nós temos que ter cuidado com o que falamos. Da mesma forma, nós não devemos fazer trocas com os nossos filhos, comprá-los com os nossos mimos. O mimo já é chamado assim, é mimo, né? E nós precisamos mimá-los, sim, mas sem que eles tenham que nos dar algo em troca. O mimo tem que ser de forma espontânea e paternal ou maternal. Então eu estou colocando os filhos como um exemplo, mas existem outros. Existem promessas que nós fazemos que de repente nós não estamos dispostos a cumprir. Toda promessa tem que ser cumprida. Toda promessa tem que ser feita porque ela é um compromisso, ela é um pacto. E quando nós fazemos nossas promessas com Deus, então é mais contundente ainda. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, Ele sabe. A Bíblia diz que a palavra ainda não nos chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. No Salmo 139, e nós precisamos pensar isso. Eclesiastes 5 começa dizendo assim: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. A nossa boca não deve se precipitar, nem se apressar o nosso coração em pronunciar qualquer palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra, portanto que as nossas palavras sejam poucas. Interessante, né? A gente quer exaltar, glorificar, bendizer, enaltecer, glorificar o nome santíssimo do nosso Senhor. E o Senhor diz assim: entre na minha presença com cuidado.
muito cuidado, porque eu sei o que se passa no seu coração. Fale pouco, ouça mais. Fale pouco, aprenda mais. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e o do muito falar vêm palavras nécias, palavras tolas. Quando a gente fala muito mais do que deve, a gente extrapola e fala o que não deve. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. E o versículo 5, que é mais conhecido, que a gente repete sempre, diz assim: melhor é não fazer votos do que fazer e não cumprir. Por isso é que nós não devemos consentir que a nossa boca nos leve a pecar, nem dizer ao mensageiro de Deus que nós falamos por descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa de nós, do que nós dizemos, é deixar que Ele destrua o que nós fazemos. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus, versículo 7. Pensemos isso, entendamos isso, queiramos e desejemos exaltar ao Senhor com o que de melhor temos, que é um coração contrito e compungido diante dele. E então, é isso.